Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e hoje nós já estamos iniciando o terceiro mês do ano de 2026. E é com muita alegria que nós estamos aqui, né? Para mais uma segunda-feira de estudo, para compreendermos os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, essa organização que o nosso querido Kardec tão bem fez, né? Sendo um grande pedagogo, né? Teve essa facilidade em 15 anos só de organizar, de publicar essas obras todas dessa doutrina maravilhosa, né? Então, nós só temos que agradecer muito esse espírito, né? Que nos ajudou bastante e nos ajuda ainda, né? Com essas obras todas. E como é de costume, né, nós sempre iniciamos com uma leitura, uma sensibilização feita pela nossa amiga Solange. Solange, seja bem-vinda. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Muito obrigada. Mais Bom uma dia. segunda-feira. Lá vamos nós, né? Graças a Deus. Hoje é basta pouco, né? Basta pouco, basta pouco. Pouquinho tá de bom. Olha só. Aí, tá bom agora? Certinho. Basta pouco. Disse-lhe Judas: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? João capítulo 14, versículo 22. Um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador, a fim de anunciar as verdades eternas. Não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Chega em paz à manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeola singela, e só com isso prepara a transformação da humanidade inteira. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu ainda é de plena atualidade. As criaturas vulgares só entendem os que se impõem aos demais, ainda que, para isso, sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas, proferidas em tribunas sanguinolentas. Apenas compreendem espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrerem amanhã. O mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirigem. Jesus, todavia, falou à alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Além disso, provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com as arregimentações e recursos faustosos. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. O portador da boa vontade sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição 134, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muito bem. Muito bom. É ótima leitura, excelente, Solange. Tanta coisa, né? Para irmos aprendendo, né? E essa leitura estava aqui refletindo, né? O português, Emmanuel vem e traz uma aula de português junto com o ensino moral para nós, né? Isso é a nossa doutrina. Meus amigos, agora eu vou convidar a nossa amiga, a Keila. A Keila vai fazer para nós a nossa oração inicial. Seja bem-vinda, minha amiga. Bom, então é com alegria, né, que nós nos reunimos para este momento de prece, de estudo, de reflexão, né? Eu convido a todos a elevar então o pensamento a Deus, né? E vamos conversar com o nosso amado Mestre Jesus. Amado Mestre, que conhecei todas as nossas imperfeições,
que nos ama profundamente, auxiliai-nos a compreender as leis divinas, faz-nos entender o teu evangelho de luz e ensina-nos a aplicá-lo nas nossas vidas, no nosso dia a dia, a fim de que nós possamos ser cada dia melhores. Que nós estejamos nesta noite espiritualmente em comunhão de intenções, de pensamentos, e que o nosso pensamento, as nossas intenções, elas estejam voltadas para o bem, para Jesus. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Que assim seja, que tenhamos aí uma boa noite de estudos. Que assim seja, minha amiga. Muito obrigada. E antes, né, de chamarmos a nossa convidada da noite, eu vou convidar a Odília para fazer uma leitura do Evangelho. Odília, seja bem-vinda. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Vamos falar da felicidade, não é? A felicidade não é deste mundo. Temos, sim, temos momentos, né? Vamos ver o que o Evangelho nos fala. A felicidade não é deste mundo. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia e cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. O que consiste a felicidade na Terra é coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo a ponderação que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Conseguintemente, se a morada terrena são peculiares as provas e expiação, forçoso é se admita que algures moradas há mais favorecidas, onde o espírito, enquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa a tarefa imensa cuja execução cabe à nossa doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à programação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para a geração por vindoura um mundo onde já não seja vã a palavra felicidade. François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, acho que é isso, Paris, 1863. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5,
Bem-aventurados os aflitos, instruções dos Espíritos, a felicidade não é deste mundo, item 20. Muito bem. Muito obrigada, Odília. Eu que agradeço, Tânia. Nós que agradecemos, amiga. E agora nós vamos convidar, né, a nossa amiga Valdete, que toda primeira segunda-feira do mês está aqui conosco, para mais um estudo, né, continuando no mês passado. Ela fez aquela bela explanação, falando do desligamento, tudo, e hoje ela vai continuar o Livro dos Espíritos, a segunda parte, né, Valdete? Seja bem-vinda, minha amiga. O céu e o inferno. É o céu e o inferno, desculpa. Boa noite a todos, com alegria que estamos aqui de volta. E vamos, então, como diz ali aquele texto que acabou de ler, com Kardec e sempre Kardec, né? E então você colocou da felicidade, e nós vamos hoje estudar essa passagem, que ele chama de transição entre a vida orgânica ou material e a vida espiritual, né? Que é a desencarnação. Só um momentinho, eu vou fechar meu som e qualquer coisa vocês me chamam, porque agora eu não vejo mais vocês, tá bom? Então, nós vamos ver o seguinte, que no Livro dos Espíritos tem questões que abordam a separação da alma do corpo, né? Mas a gente tem que lembrar que o Livro dos Espíritos é condensado. E ali o Kardec, ele publicou, né, em 1860, a segunda edição completa, mas depois ele foi revisando, acho que ele publicou 11 vezes. Então, a primeira edição foi em 1857, com 500 e poucas questões. A segunda já veio com as 1019, mas ele foi revisando cada vez que editava. Então, se foi em 1860, desencarnou em 1869, então ele ainda revisou muita coisa até ele desencarnar. E o livro O Céu e o Inferno surgiu em 1865, 5 anos depois da segunda edição aí do Livro dos Espíritos. Então, deu tempo para Kardec aprofundar aquelas informações contidas lá no Livro dos Espíritos, e também ele fazia publicações na Revista Espírita, e ele conversou muito, recebeu muito, evocou muitos espíritos que relataram as suas sensações nesse momento de transição. Então, ele, no Céu e Inferno, a gente vai ver a didática dele, como ele organiza, ele não põe subitens, ele enumera, né? Todo livro de Kardec tem os itens numerados, e nem sempre tem subtítulo, mas eu fui lendo e consegui levantar 8 títulos em 15 itens desse capítulo que ele vai falar, que é o capítulo da transição. Então, ele aborda o que é a transição da vida orgânica à vida espiritual. Depois, ele vai dizer da importância da aderência, do apego, que está o perispírito ligado ao corpo. A gente sabe que não é o perispírito, é o espírito que usa o perispírito, e esse perispírito mais acoplado, muito ligado ao corpo, ou menos ligado ao corpo, vai depender do espírito. Mas é um item importante para a desencarnação. O grau de aderência do perispírito ao corpo. Depois vem o que sofre um fenômeno de perturbação.
Todo mundo que desencarna vai passar pela perturbação. Aí vem uma condição super importante para esse momento, o estado moral do espírito, a evolução do espírito, o grau de evolução. E achei muito interessante que ele não usa, quer ver? Ele vai falar a purificação, o grau de purificação do espírito. Então, a palavra que ele sempre usa é a purificação. E a gente sempre fala, o grau de evolução, é a evolução, é o progresso que o espírito já alcançou. Mas ele usa a palavra purificação, porque qual que é o destino do espírito? Tornar-se puro. Então, o grau de purificação é o quanto ele caminhou nesse sentido de chegar à pureza, né? Então, esse é o estado moral do espírito, que é muito importante nesse momento. A influência do gênero de morte. Eu estava estudando isso aqui e eu lembrei desse povo que desencarnou agora, né, lá em Juiz de Fora, que foi o número maior. Então, foi uma morte repentina, né? E mesmo daquela lancha lá em Rifaina, né, aquelas 6 pessoas, eu estava lendo, aconteceu da lancha e agora de Juiz de Fora. E diferente de quem chega aos 90 e tantos, com uma longa enfermidade, é isso aí que nós vamos ver. Aí ele faz depois um resumo dessa situação da alma na morte. Disso tudo que ele falou antes, ele resume, é tão didático que ele faz um resuminho, né? Aí depois ele sugere como que a gente vai melhorar nossas condições, nos purificando mais, para ser menos trabalhosa a nossa transição. E nós sairmos dessa de uma melhor forma. Então, ele sugere. E depois fala como o Espiritismo nos orienta nesse momento da morte, inclusive para ajudar os outros que vão passar por esse momento antes de nós. É muito criterioso esse Kardec, né? Então, ele elaborou, são 15 itens, e eu percebi todo esse caminhar que ele faz no texto. É muito interessante. Então, vamos começar. Então, primeiro ele vai falar da transição da vida material para a vida espiritual. Pode passar. Então, ele fala assim, que todo mundo fica apreensivo e, às vezes, atemorizado em relação a esse momento que vamos todos passar, que é sair da vida material para a vida espiritual. Aí ele ressalta, a matéria é inerte. Se o corpo ele acaba de ter a vitalidade, o corpo morre, ele é insensível. Então, quem vai ter os sentimentos, as sensações, é a alma. Ela que vai sentir dor e prazer, ou prazer, né? Então, a alma, quando se isola do corpo, quando ela se desliga do corpo, ela não é atingida pelos efeitos da destruição do corpo. Se o corpo está se desfazendo, se está sendo cremado, é o corpo. A alma não tem que sentir esses efeitos. Mas aí nós vamos ver, se ela ficar ainda ligada, em alguns pontos, o seu perispírito ainda fica ligado, aí ele vai sentir aquelas sensações, porque ele não se desligou totalmente. Aqui ele fala quando a alma está isolada totalmente do corpo, então ela não é atingida por nada que acontecer com o corpo, né? Então os espíritos até ajudam muito. Por exemplo, eu vi comentário da comunicação sobre uma criança no Rio Grande do Sul, isso faz uns anos, que foi estuprada e morta. Aí os espíritos disseram
que tiraram a alma dela do corpo antes de acontecer o pior. Então, ela não sentiu nada, né? Ela vai sentir depois que a vida foi ceifada muito cedo, mas aquele sofrimento não deixou o espírito da criança sofrer, não. Eles já tiraram, né? Então, a alma já foi isolada. O Paulo de Tarso, ele fala que sentiu só um ardor na garganta quando ele foi degolado. Os espíritos já tiraram ele dali e já levaram ele lá para frente. Então, onde ele sentiu cegueira, ele sentiu fraqueza, mas o corpo dele tinha ficado lá igual um monturo. E ele não viu nada mais. Os espíritos não deixaram, né? Então, dependendo aí das condições, a alma é isolada e ela não sente o que está acontecendo, porque tem gente que fica assim, lamentando, lembrando tudo que aconteceu com aquele corpo, e às vezes o espírito nem está ali mais. Então, é até ruim ficar relembrando tudo que aconteceu com aquela pessoa, né? O perispírito, que é o envoltório físico da alma, ele impregna todo o corpo durante a vida. Quer dizer, ele fica ligado ao corpo, né? E serve de veículo, a gente sabe tudo isso, das sensações físicas da alma. E através do perispírito, a alma age sobre o corpo. Pode passar. E a extinção, então, da vida orgânica, ela vai produzir a separação, pouco a pouco, do fluido perispiritual de todos os órgãos. É aquilo que a gente já viu até pelaquela representação da outra reunião, né? Então, vai sendo retirado a partir das partes inferiores até na parte mental. E Kardec já explicou aí, pouco a pouco ele vai se desligando, não é bruscamente. E a separação é completa quando, aí ele cita até isso aí, quando todos os átomos do perispírito se desligam das moléculas do corpo. Eu nem sei hoje, com a evolução da ciência, se a gente falaria os átomos do perispírito, o corpo tem as moléculas, né? Aí seria as menores partículas do átomo, né? Que formam os fluidos do perispírito, então vai desligando, pouco a pouco, desatando os laços, né? Bom, agora ele vai explicar se tem sofrimento ou não. Aí vai falar que o sofrimento vai depender do grau de afinidade do perispírito ao corpo. Então, vamos ver. O momento da extinção da vida orgânica pode ocorrer em 4 casos com infinitas variações. Então, vai depender das condições dessa ligação do perispírito ao corpo, e então ele vai ter 4 condições. Mas dessas 4 condições, existe uma infinita gama de variação. Há uns com grau maior, outros com grau menor. Essa divisão é só mesmo didática, porque a gente vai saber que cada caso é um caso, cada caso acontece de um jeito, né? Então, primeiro caso que ele se refere. Se no momento da extinção já ocorre o total desprendimento do perispírito, a alma nada sofre. Então, aqueles casos de espírito que está muito doente e vai desligando, um longo sofrimento, até o Chico falava que os espíritos diziam, a dor, o sofrimento, é tratamento de beleza espiritual. Então, quando a pessoa sofre, fica acamada longo período, esse desprendimento do perispírito já vai ocorrendo. Aí a alma, quando extingue de vez, ela já desligou. Às vezes já até está desligada antes. Segundo caso,
Se no momento da extinção, a união do perispírito ao corpo estiver em toda a sua força, haverá uma espécie de ruptura. Então, é como ter um tranco, um arranco. Quando o perispírito está muito ligado ao corpo e não teve tempo ainda de se desligar, e pode ocorrer onde? Nessas mortes bruscas, né? Então, rompe os laços assim, mas não desliga átomo do perispírito e das moléculas do corpo. Então, é como um rompimento brusco. A alma leva, então, meio que um choque, né? Terceiro caso. No momento da extinção, se a união do perispírito do corpo estiver enfraquecida, a separação será fácil, sem choque. Quer dizer, o primeiro caso é se já desligou. Esse daqui é quando já vai desligando, tornando-se mais fraco. Então, a alma, ela se afastará, será separada sem um choque, porque ela vai vendo que foi devagar e ela se desliga devagarinho, né? E o quarto caso, se após a extinção da vida orgânica permanecerem numerosos pontos de contato entre os dois, quer dizer, entre o perispírito e o corpo, a alma, então, a vida orgânica acabou, mas o perispírito continua ligado ali, em alguns pontos, e não separou tudo, mesmo com a morte do corpo. Aí a alma poderá sentir os efeitos até da decomposição do corpo, até que ela se desligue totalmente. Os suicidas diz que eles presenciam a decomposição do corpo, porque eles se separam bruscamente e continua aquela ligação. Então, ele vê o corpo decompor. Mas não precisa ser suicida. É ser um pouco materialista, ter dificuldade para desligar. Aí, então, fica pontos de ligação e o corpo entra em decomposição e ele fica presenciando. É muito complicado isso aí, ver o espírito acompanhar essa decomposição. Aí, Kardec conclui aí. Em geral, o momento derradeiro nem é percebido. Geral, em geral. Por quê? Porque tem casos e o espírito acompanha, ele sofre, né? Vai depender. Primeiro, ele sofre os efeitos da desagregação da matéria em convulsões de agonia. Então, se ele entra em agonia, se ele fica, assim, desesperado, aqueles momentos difíceis, é porque ele está percebendo o momento da separação e está meio vinculado ainda. Aí, depois que passa essa angústia, aí, essa desagregação, aí ele vai sofrer angústias, perturbações. Então, nesse momento derradeiro, geralmente ele não é percebido, mas os que percebem pode passar por esses momentos de agonia, de muita perturbação, de muita angústia, certo? Mas ele põe a frase, em geral, o momento derradeiro não é percebido, que nós todos não percebamos, né? E passemos por essa sem esses sofrimentos aí de agonia, de perturbação muito longa. Agora vem ele falando sobre a perturbação. No momento do desprendimento, ocorre o fenômeno da perturbação. O que é essa perturbação? A alma fica meio entorpecida das faculdades, ela não sente as sensações, ela não tem consciência clara do que aconteceu no último suspiro. Então, ela fica perturbada, às vezes até cega, não enxerga nada, e fica, então, assim, naquele estado de
inconsciência ou meio inconsciência, né? E esse momento dura quanto? É uma duração que não pode determinar. Ela vai de algumas horas para alguns, até há anos para outros espíritos que ficam anos perturbados. Então, vai depender. Nada do Kardec e os espíritos colocam regra geral. Nada é igual. Né? Então, ele está colocando aí muitas coisas que vai depender, né? E ela vai se dissipando, e quando ela vai terminando essa perturbação, é como que você sente que está acordando de um sono profundo. Aí você acorda do sono, você não sabe onde que está, o que aconteceu, então são ideias confusas, vagas, a visão fica meio atrapalhada, aí vai retornando ao normal. Para uns, esse despertar é calmo, delicioso, leve. Para outros, é aterrorizante, é como um pesadelo. Porque uma que ele não acreditava na vida futura, ou ele aprontou umas e outras e tem medo do que vai acontecer. Então, depende de cada um, da vida de cada um, como foi, né? Então, para uns é calmo, é delicioso, é como tá batendo as asas, né? Tá fluindo uma nova vida muito mais leve, e outros é aterrorizante, né? Pode passar. Agora vem as condições morais da alma influenciando nesse momento. O grau de depuração da alma. Então, ele fala depuração, ele fala purificação, né? Então, esse grau de depuração torna mais fácil ou mais penoso, torna mais agradável ou mais doloroso o momento da passagem, do desprendimento. Vai depender, então, da depuração. Ou fácil ou difícil, ou agradável ou doloroso. Quanto maior a afinidade entre o corpo e o perispírito, maior é o apego do espírito à matéria. Então, esse apego do espírito à matéria é a prisão, o gostar de estar no corpo e não ligar para a parte espiritual, isso vai ser muito influente nesse momento da desencarnação. O máximo do apego que acontece é quando a pessoa concentra todas as suas preocupações aos prazeres que a vida oferece. Então, eu fico pensando, no materialismo que hoje está acontecendo entre a sociedade, o apego ao corpo, a sexolatria, o prazer sexual exagerado. Então, isso é o máximo de apego do perispírito ao corpo, porque o espírito está ligado praticamente só às preocupações e os prazeres da carne, do corpo, né? A alma que é purificada, a afinidade nela é quase nula. Ela se identifica, por antecipação, com a vida espiritual. Então, a alma que é mais purificada, ela não dá importância às coisas materiais, ela não é apegada. E ela pensa nas coisas mais espirituais, mais leves, ela não é acumuladora. E ela, então, mostra que está pronta para deixar essa vida e partir para outra, porque ela não vai ter problema nenhum em desapegar-se, certo? Então, aí está a diferença do grau de desenvolvimento, de progresso, de purificação
da alma e as consequências daquele que é o máximo de apego e a alma que é purificada. São extremos opostos, né? Aí vem agora a influência do gênero de morte. O que seria a diferença? A morte natural. A morte natural é quando as forças vitais, pela idade ou pela doença, vão provocando um desprendimento gradual. Então, é aquela morte que às vezes a pessoa está indo embora mais cedo, na idade, mas ela sofreu ali um problema físico, um problema de doença. Então, ela vai entendendo que ela está para partir. Então, essa morte natural, ou aquele que viveu demais, né? Aquele que chegou a quase 100 ou mais de 100 anos, então as forças físicas vão exaurindo, vão acabando, ou pela idade ou pela doença. Aí esse desprendimento vai acontecendo já. E a alma que se desmaterializou e se desprendeu das coisas terrenas, antes da morte verdadeira do corpo, o desprendimento já quase que acontece. A alma se liga por liames, laços, né? Tão frágeis, que se rompem logo, e o espírito pode recobrar a lucidez e ver a extinção até do corpo. Acorda de sono tranquilo, esperançoso do futuro, livre de um peso, que é o corpo, que são os compromissos aqui materiais. E isso é para a alma que vai desprender-se, mesmo nessa morte natural, porque ela é muito espiritualizada, ela é muito purificada já. Então, na morte natural, ela vai com uma beleza. Já a alma que é presa à matéria e é sensual, aquilo que eu falei antes, né? Ela viveu mais para o corpo, então a aproximação da morte é gradual, mas ela se esforça muito. Tem hora que ela tenta, na agonia, romper os laços, ou então ela tenta ficar no corpo. Então ela fica naquele balanço. Ela está se extinguindo, a força de exaurir o corpo é maior do que ela quer, vai levando, mas ela recua, ela quer ficar no corpo. Eu já vi gente falar assim, aquela pessoa não morre. Um dia uma moça chegou e falou assim, você não tem uma oração para a pessoa desencarnar, não? Porque a minha sogra, ela está para ir, não vai. Eu não sei por quê. Ela está muito presa aqui, ó. Já está na hora dela ir, ela não vai. Aí tem, naquela coletânea de preces do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, a prece para quem está desencarnando, né? Dei para ela. Aí depois ela veio. Você acredita que valeu? E ela desligou e ela foi? Então é isso que Kardec vai falar lá no fim. Você, com sinceridade, orar para ajudar esses espíritos que precisa ir e não vai. Porque fica preso, né? Vai e vem. Se desligar, é empurrado pelas circunstâncias, mas ele fica grudado ali no corpo. Às vezes o corpo já está até começando a decompor e ele está ali, né? Então é bom que os de fora se harmonizem e ajudem esse espírito, porque é ruim para ele fica mais, né? Agora vai falar, então, da perturbação dessa alma que é presa à matéria. A perturbação começa antes da morte. Ela já fica atordoada, ela está vendo que é hora, ela não quer ir, então ela começa a ficar perturbada, a ficar confusa, a ficar até agressiva, ela sofre pela incerteza do que virá. Ela não sabe o que vai acontecer, né? E após a morte, essa perturbação continua. Ele não sabe se está vivo materialmente ou espiritualmente. Ele vê que ele está vivo, não sabe se ele
continua no corpo ou se é espiritualmente. É aquele caso, ele vê o corpo perispiritual, ele está no corpo perispiritual, vê o outro corpo, então ele fica confuso, não sabe em qual que ele está, ele desconhece, né? A doutrina espírita nos orienta, mas não, Kardec vai ressaltar, não basta a gente conhecer, não. Saber, conhecer, todo esse processo, né? Pode passar. Aí vem a morte violenta. Tudo isso que a gente viu antes é na morte lenta, por saúde ou por idade. Então, ainda tem aqueles que dão trabalho mesmo estando desligando devagar, né? Agora, na morte violenta. A vida orgânica é sustada, é retirada na plenitude da sua força. O desprendimento do perispírito só começa depois da morte. Então, mesmo aqueles que são mais purificados, se são arrancados e não estava esperando, ele não sabia, então ele leva aquele choque, ele é arrancado do corpo, aí o desligar do perispírito vai acontecer depois da morte física. Não vai ser devagarinho antes. Mas o espírito fica aturdido. Então é mais complicado, né? Ele acredita estar vivo até saber da sua nova situação. Então é bom, às vezes, o Kardec vai sugerir lá na frente, evocar espírito, explicar a situação dele, que ele já desencarnou. Então, porque nessa morte violenta, ele pode ainda não saber. Mesmo o espírito, às vezes, mais evoluído, ele pode ainda continuar meio perturbado. Então, tem que orar muito para esse povo, né, que desligou-se agora bruscamente, porque eles... Foi uma morte, assim, estava dormindo, ou estava dentro de casa, não deu para sair, e foi levado, né? Então, é muito complicado. Então, o espírito toma o seu corpo fluídico pelo material, quer dizer, ele acha que o corpo dele fluídico é o corpo dele, material. E ele, então, começa a sentir as mesmas sensações da vida orgânica, porque não é que ele continua com as dores do corpo, é porque ele está confuso, ele está vivo, ele não percebeu a separação. Então, ele acha que o perispírito é o corpo dele orgânico. Então, ele mistura, né? Há, então, uma variedade de nuances conforme, nessas situações todas, o caráter do espírito, os conhecimentos que ele tem, o grau de desenvolvimento moral do espírito. Tudo isso que nós vimos vai interferir na separação. Pode passar. E na morte violenta, a alma mais pura até um curto período de duração nessa confusão, nessa morte violenta. E outros podem, então, durar anos até em morte ordinária. Aqui, então, até naquela morte tranquila, pela saúde ou pela idade, tem espírito que vai ficar anos na situação perturbada, né? E mesmo na morte violenta. Para uns, não é penoso. Para outros, é situação terrível. Então, essa parte aí da morte violenta, mesmo os que ficam perturbados, mas se é mais evoluído, ele não vai ser penoso, não vai sofrer. Pode passar. Agora vamos ver o resuminho que o Kardec faz. O espírito, no momento de sua passagem da vida orgânica para a vida espiritual, ele sofre tanto mais, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. Então, a gente viu, quanto mais tempo, mais difícil for o desligar do perispírito
do corpo, aí o espírito vai ter mais sofrimento. A rapidez do desprendimento do perispírito, né, depende do grau de desenvolvimento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é sono passageiro e o despertar é suave. Hoje eu vi uma análise da 9ª Sinfonia do Beethoven, quando tem a última parte do coral, aí fala que a letra que é cantada é do poeta alemão Schilling, e ele compara a nossa vida ao desligar, no fim, do pássaro, que alça voo, vai, 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 vai. Então, a música que o Beethoven fez foi acompanhando essa letra. Então, diz que a soprano canta, ela fica repetindo, porque ela está imitando o bater das asas da ave que vai para o espaço livre. Então, é como a gente vai indo para a liberdade, né? E para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é sono passageiro e o despertar é suave. Então, é como a borboleta saindo do casulo. Vai para a liberdade, né? Aí, Kardec vai nos ensinar agora como a gente busca para a nossa própria purificação e facilitar essa transição. A preparação, então, para o momento de transição. Não basta acreditar na existência da vida futura. A gente aqui está estudando que tem a vida futura, a gente conhece, sabe agora dessa transição toda. O que é necessário? Conhecer as vantagens do futuro, compreender a vida espiritual pela lógica, o bom senso, a ideia da grandeza, da bondade e da justiça de Deus. Que a gente vai para uma situação melhor, que tudo que está aqui é pequeno, é passageiro, as dificuldades são passageiras, né? Crer, porque compreende pelo raciocínio. Então, a gente tem que refletir, né, nessa passagem para a vida melhor. A vida futura se apresenta como a verdadeira vida. Entender os incidentes aqui da vida corpórea como insignificantes e passageiros. Então, tudo isso que a gente está vendo, guerra, tudo isso daí não tem que nos amargurar. São passagens, coisas que acontecem, se repetem. Eu fico pensando, a Segunda Guerra Mundial, gente, quem passou pela Segunda Guerra foi mundial, é muito, muito triste tudo que aconteceu, morreu milhões de pessoas, e tinha muito menos gente na Terra, né? E passou. A gente veio, tá numa situação material, com tudo, nós estamos aqui usando a internet, né? Antes não tinha nada disso, sabendo usar para o bem. Então, a gente tem que ver que a nossa existência, ela é passageira. O que acontece conosco é passageiro, faz parte. Aqui é o mundo de expiações e provas. Nós não somos perfeitos, nós não estamos purificados. Nós temos que buscar isso daí e entender melhor essa vida. E nós temos mais relações diretas com o mundo invisível. Como que a gente vai ter? Eu sou uma que eu não tenho mediunidade ostensiva. O Chico Xavier tinha, né? Ele estava mais de lá do que de cá. Mas a gente tem o sono, os sonhos, que a gente pode estar tendo contato em situações maravilhosas durante esses momentos do sono. É o momento que a gente pode estar mais ligado à vida espiritual, nos preparando para esse momento do sono, né? E o Espiritismo, então, nos dá o conhecimento,
mas ele não é indispensável. Porque outras pessoas entendem sem ser espírita. E vai em umas condições melhores do que o espírita. O que o espiritismo faz? Ele facilita. Porque ele nos mostra tudo isso. Então, ele facilita, mas ele não resolve por nós, né? Pode passar. E agora, então, o espiritismo vai mostrar esses meios que a gente tem para a transição. Ele facilita, então, o processo de desprendimento, pelos conhecimentos que ele nos dá, pelos sentimentos que nos inspiram, e pela disposição que o espírito tem para purificar-se. Então, a gente fica assim, nossa, eu tenho que melhorar, eu tenho que né, ir de uma maneira melhor. Entrei nessa vida, vou sair igual? Vou sair pior? Eu tenho que ter melhorado um pouco, né? Então, ele dá os meios para facilitar o desprendimento também dos outros e abreviar a perturbação. Como? Pela prece e pela evocação. Aí ele fala, a prece é uma forma de magnetização espiritual na desagregação do fluido perispiritual. Então, é isso que eu falei, da minha amiga lá, que orou pela sogra, né, que ela estava já preocupada, e valeu, de certo, ela orou com fé, com confiança, porque se ela orou para ficar livre, aí não adianta, até agrava a situação, né? E ajuda a desagregar, a desprender o perispírito do corpo, para poder facilitar a passagem. E a evocação de espírito tem que ser feita com conhecimento e prudência. O Kardec fazia evocação. E ele orientava, perguntava, ele conhecia a situação do espírito logo que desencarnou. Mas isso aí não é qualquer um que pode fazer em reunião, não. Pode passar. Essa evocação tem que ser com conhecimento, com prudência, com palavras de benevolência e de encorajamento, para tirar o espírito do entorpecimento, da perturbação, e ajudá-lo a compreender mais rapidamente o que está passando com ele. Então, tem que ser com bondade, com amor, com delicadeza, né? E o espírito sofredor, essa evocação, provoca nele até o arrependimento das coisas que ele aprontou. E o arrependimento é um meio dele abreviar os seus sofrimentos. Então, o espírito sofredor tem que devagarinho ir fazendo com que ele desperte para a realidade e procure, arrependendo-se, buscar melhorar e recuperar o tempo perdido, né? Pode passar. Aí, no Livro dos Espíritos, a separação da alma do corpo é nas perguntas 154 a 165. Mas aqui no Céu e Inferno, Kardec debulhou, ele detalhou, e ele organizou de uma lógica da gente fazer entender muito bem. E tudo isso ele juntou, ele entendeu, graças a tudo que ele observou com as comunicações dos espíritos que tinham partido e com as informações a partir lá do Livro dos Espíritos, das questões que ele foi fazendo. E ele, grande, lógico, estudioso, pensador, ele conseguiu elaborar esse texto. O homem não era brincadeira, né? Essa foto de trás aí, rabiscada, rasgadinha, é porque descobriram no museu lá de Barcelona, na Espanha, essa foto que é tida como a última. Então, ela está assim, desgastada, né? Igual essas fotos antigas que desbota, que acontece alguma coisa. Aí eu consegui essa foto com esse povo aí que fez
estudos com a gente. E essa aí também é uma outra foto dele já, ali está quase no fim da vida, aqui estava um pouquinho antes. E eu coloquei isso aí no fim, Jesus é a porta, é o caminho, mas a chave é Kardec. Ele que abre essa porta para nós entendermos o que Jesus nos ensinou. E obrigada a todos. Nós é que agradecemos. Eu vi que eu provoquei sono em muita gente, porque é um estudo, assim, bem puxado, né? Mas foi isso que trouxe muita coisa, né? Né, Solange? Nossa, muito bom. Principalmente agora, Valdete, eu estava ali, a hora que você estava falando da questão das evocações, né? Porque antigamente a gente conhece histórias de doutrinadores, que a gente chama de doutrinadores, né? Que falava até umas palavras muito assim, difíceis para o espírito ali sofredor, né? Eram umas situações bem complicadas, né? E a gente vê hoje em dia, não, tem que ter todo esse preparo. É como uma criança ali, né? Mesmo o espírito que chega revoltado, a gente tem que ter, o doutrinador tem que ter essa sensibilidade, né, de perceber. E a gente sabe muito bem, né, tem várias aí, em várias palestras, quer dominar o espírito, é falar na mãe dele, né, Valdete, o poder que tem a relação materna, né? Então, a gente... É apaixonante essa nossa doutrina, né? É onde a gente tira muito... E é aquilo que a Ana Luísa me alertou. O André Luiz, ele fica só contando histórias. Não é igual Kardec, que foi lá objetivo. e viu com o próprio espírito que ele sentiu, né? Então, aquela parte que eu fiz do André Luiz, eu beneficiei. Porque é Kardec que vai explicar as coisas que acontecem e as razões, né? Kardec é atualista. Né? Agora, os próximos capítulos são as comunicações das diferentes categorias de espíritos que vêm relatar o que aconteceu nessa transição com eles. Então, tem muita coisa aí ainda, né, meus amigos? Eu anotei quantas comunicações em cada capítulo, que lá na Kardecpédia do Massi ele coloca, né, assim, no total dos 7 capítulos, acho que são 7 que virão, são 66 comunicações. Quem quiser estudar ainda mais, que a Valdete explicou direitinho, mas lendo aqui a gente vai lembrando da fala da Valdete e tudo, é a segunda parte, né, Valdete? A passagem. É o capítulo 1, Transição, onde ele explicou tudo isso. E a prece que a Valdete falou é a prece por outrem, por alguém que esteja em aflição, né, Valdete? Eu estava olhando. Tem uma que acho que é para quem está mais em aflição. Encarnação. Prevendo a morte próxima. Eu acho que é. É a anterior a essa. E depois dessa? Da aflição, é ação de graças por um benefício concedido ao trem. Então, prevendo a morte próxima, prevendo próxima morte. Deve ser essa. É essa, porque depois aquela em aflição. Não sei não, porque ela não tinha o livro dos Espíritos, eu copiei. Uhum. Ela pediu e eu dei. Não, mas a pessoa está pedindo uma ajuda. Então, assim, vamos dizer assim, ela não fez uma maldade, ela estava vendo a pessoa sofrer. E muitas vezes a gente tem um ente querido nosso que está sofrendo ali tudo, mas ainda está preso. A gente vê que ele ainda está preso, né?
Aí dá uma Eu era calma. menina, eu antes de dormir, e jovem, tudo, eu fazia a prece aí antes de dormir. Até hoje o sete cor é curtinha. Minha alma vai estar por alguns instantes com os outros espíritos. Faça, meu anjo guardião, não, minha alma está com instantes com os espíritos. Então, Tá? eu esqueci. Bens bons, Anjos ajudando. Bens bons ajudar-me com seus conselhos. Faça, meu anjo guardião, que ao despertar eu conserve salutar e durável. e durável esse convívio. É. Tá vendo, gente? Tá tudo aqui, ó, lá no Evangelho, né? Na coletânea de preces, lá no fim. Né? Que Aí, muita, depois, a FEB publicou a coletânea de preces, que é essa coletânea aí. separado. Então, meus amigos, tudo ali, ó, Kardec trouxe para nós, né? Nós precisamos saber, entender, estudar, né? A nossa amiga Ana está ali também conosco hoje aqui na nossa janelinha, né? Estudar, 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 né? Emmanuel diz para o Chico, disciplina, 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 para nós é disciplina e estudar, disciplina e estudar, disciplina e estudar, porque não tem outro modelo, né? Valdete, querida, muito obrigada por esse estudo dessa noite. Tenho certeza que todos que estão aqui conosco, os que nos assistiram posteriormente, tiraram, né, e tirarão várias dúvidas, principalmente em relação, né, eu acho que o medo maior de todo mundo, eu vou sentir dor a hora que eu vou morrer? Vai doer? Então, muita gente faz essa pergunta, dói? Então, guarda umas visões de filmes que vê, daquela agonia do espírito, mas não sabe o porquê, né? Então, a gente tem que ter uma educação até para o desencarne. Então, nós temos que estudar, entender e aceitar. Amiga querida, muito obrigada. Eu que agradeço. E o próximo mês nós estaremos aqui para aprender ainda mais, né? E agora, né, meus amigos, começamos o mês com um assunto aí ótimo, né, excelente. Durante esse mês ainda nós vamos ter, a semana que vem, o nosso amigo Guilherme, eu não me recordo o título do estudo dele. Na terceira semana, a nossa amiga Doroti, que está aqui conosco, que fará a continuação das bem-aventuranças, ela irá falar sobre bem-aventurados os humildes. Na quarta semana é a semana da USE, é a semana da família. E quem estará aqui conosco é o nosso amigo Jean. Ele virá falar, o tema é sobre família. E na última semana, que março, nós teremos 5 segundas-feiras, será a nossa amiga Nayara, com o Evangelho também, os laços de família, né? Os laços ali, né? Que tem tudo a ver com essa parte também que a gente está estudando. Então, fica aqui o nosso convite para que todos estejam aqui conosco, né? Para podermos continuar o nosso estudo, continuar a nossa educação, o nosso preparo, porque o conteúdo espírita, ele é conteúdo de universidade, né? A gente vê aí muitos médicos estudando as obras espíritas para poder entender mais, né? O que acontece aí, né? Então, fica o convite. E agora, nós vamos para o nosso momento final, momento que nós vamos pedindo. Primeiramente, vamos agradecer muito a Deus, nosso Pai, Jesus, aos bons amigos espirituais, a equipe do senhor José Marques Garcia. Nós rogamos o amparo, a proteção para o nosso lar. Eu recordo muito aquela foto de Jesus batendo a porta, né? Que a semana passada foi comentada, né? Que a gente possa abrir
a porta do nosso coração, abrir a porta do nosso lar para que Jesus, a espiritualidade amiga, possa vir visitar, possa vir trazer os fluidos necessários para a fluidificação da nossa água, de acordo com a necessidade de cada um que está aqui conosco. Possam também trazer esses fluidos refazedores, né, para cada um de nós, através do paz, pois sabemos que quando entramos em sintonia com esses bons amigos, recebemos toda essa medicação espiritual que reflete no nosso corpo material. Rogamos também que essas boas energias que estamos envolvidos neste momento possa chegar aos nossos amigos que perambulam pelas ruas, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nos presídios, nos lares de idosos, nos orfanatos, Senhor. Abençoe a cada um. Abençoe também os nossos entes queridos, amigos que estão no plano espiritual, eles também possam receber essas energias, para que assim, Senhor, possamos cumprir a nossa missão, o nosso aprimoramento aqui no plano material, né, essa escola bendita, que nos ajudará, que nos ajuda, né, nos ajudará também posteriormente quando estivermos no mundo espiritual. Muito obrigada, Senhor, obrigada por mais esse dia, que possamos ter uma semana de muita paz, de muita luz e de muito amor. Seu Adalto? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que a criasse. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas um espelho, onde se deve refletir a vossa santa e pura imagem. Que assim seja.
Que assim seja. Muito obrigada, seu Adalto, obrigada, Valdete, amigos que estão aqui conosco, amigos que nos assistirão posteriormente. Um beijo no coração e até a próxima semana. Fiquem com Deus, meus amigos.